encontramos foi melhor do que o que eu anunciei. Eu anunciei a irmã Fabiana e ganhamos um trio. Deus abençoe, queridos irmãos, para que continuem tendo grande prazer em cantar para a glória do Senhor. Irmãos, queiram ficar em pé para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 6, apenas os versos 46, ou melhor, 43 a 46. Há no boletim uma divergência, então a leitura exata é essa, Lucas 6, 43 a 46. Você que está conosco na transmissão ao vivo do culto ao Senhor, muita gente conosco, pode ler agora o texto bíblico que diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Pode assentar, irmãos. Nós encontramos aqui, segundo aquilo que o Senhor revelou a Lucas, algumas daquelas verdades que se tornaram muito populares. Até mesmo quem não tem o hábito de ler a Bíblia costuma dizer isso: olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que enche o coração. Dizemos muito isso: a árvore boa dá fruto bom, e há até um adágio popular que diz que ninguém lança pedras em árvores que não dão frutos. E nós percebemos, irmãos, mais uma vez, quão eficaz é a palavra de Deus, porque interpreta e responde a várias questões da vida comum. O que eu quero falar a você nessa noite não tem a ver com a sua disposição, não tem a ver com o seu esforço, não tem a ver necessariamente com aquilo que você quer, tem a ver com aquilo que Deus realiza em sua vida, se você dele depende. Eu quero falar de atitudes que marcam aquele que já recebeu o Evangelho, assim como de atitudes que são próprias daqueles que resistem a Jesus e a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a apresentação da boa notícia de que para pecadores um grande Salvador se apresentou para redenção na cruz do Calvário. Meus irmãos, atitude é uma posição, é a postura que você tem diante de alguém ou diante de algum fato. Atitude é sinônimo de conduta, de comportamento. Tudo isso reflete as suas convicções. A sua atitude diante de alguém ou de algo é o reflexo daquilo que você crê. Veja aqui nos versículos anteriores ao texto que lemos, quando o Senhor Jesus está por meio de uma parábola dizendo a todos: cuidado, cuidado com aqueles que se constituem líderes em Israel, líderes religiosos, mas não vivem aquilo que pregam. Eles são cegos, eles ainda não enxergaram o coração da lei de Deus, ainda não enxergaram aquilo que Deus lhes apresenta, que deveria transformar-lhes o viver. Se eles são cegos, não enxergaram ainda em sua plenitude aquilo que Deus oferece, cegos serão aqueles que são guiados por eles, cegos guiando outros cegos, ambos cairão no barranco, é o que diz o versículo 39. E é dito então no versículo 40, vocês querem ser discípulos de Jesus? Façam aquilo que ele faz, vivam aquilo que ele ensinou. Não olhem mais para os mestres do tempo de vocês do que para o mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus. E então Jesus passa, irmãos, como lhe era comum, a confrontar
líderes religiosos de Israel, dizendo: vocês são como aquele homem que vê um cisco no olho do outro e tenta tirar o cisco que há no olho dele, sendo que no olho de vocês há uma trave, há uma lasca de madeira. Jesus, que conviveu com seu amado pai José, um homem dedicado à arte em madeira, sabia muito bem o que era isso. Era muito comum que um pequeno cisco incomodasse, mas uma trave poderia fazer alguém perder a visão. Então Jesus diz: vocês, com as atitudes de vocês, ó líderes de Israel, ó pregadores, ó fariseus, ó saduceus, ó vocês que são membros do Sinédrio, vocês estão sempre querendo retirar ciscos no olho dos outros, mas do olho de vocês não retiram uma trave. Como podem fazer isso? O versículo 42 mostra, irmãos, um momento de tensão, quando Jesus diz: isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é engano, isso é um erro. Vocês não devem viver assim, vocês não devem se comportar assim. Vivam em concordância com aquilo que vocês pregam, façam aquilo que vocês estão acostumados a proclamar. Meus irmãos, nós encontramos aqui, portanto, a palavra do Senhor dizendo que a atitude reflete aquilo que há no coração do homem. Abra sua Bíblia aí, por favor, olha aí Lucas capítulo 6, versículo 43, e você verá quando a palavra do Senhor diz assim: não há árvore boa. Você está olhando aí para a sua Bíblia? Por favor, meu irmão, olhe para a palavra de Deus e só para a palavra de Deus agora. E a palavra de Deus está dizendo que não há árvore boa que dê um fruto mau. O que o Senhor está dizendo é: se vocês que pregam a palavra de Deus são de fato comprometidos com Deus, vocês darão frutos bons. Mas se vocês não estão comprometidos de verdade com o Senhor, vocês darão frutos maus. Quero chamar os irmãos a olharem para esse texto, quando diz: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Vejam aí, irmãos, no versículo 44, vejam aí quando a palavra do Senhor nos diz, versículo 44, que ninguém vai colher figo de um espinheiro, ninguém vai colher uvas dos abrolhos. Imagine, Fabinho, quando você planta sementes de laranja, você espera colher laranjas. Imagine, Cláudia, alguém diz: olha, eu plantei abóbora, mas colhi melancia. Alguma coisa está errada. O texto bíblico, irmãos, nos fala de uma lei muito simples: cada árvore é conhecida por seu fruto. É isso que o texto bíblico está dizendo, irmãos. O texto bíblico está dizendo que não é possível um coração dominado por Cristo, um coração tomado pelo Evangelho, produzir frutos errados. A palavra de Deus está dizendo: se alguém creu em Cristo de todo o coração, e se o seu coração já é liderado pelas palavras do Senhor Jesus, pode esperar, frutos maravilhosos virão desse coração, dessa árvore. Irmãos, vejam quando, por meio do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, o Senhor diz: examinem tudo, vejam aí, julguem tudo, avaliem tudo, e fiquem com aquilo que é bom. O que a palavra de Deus está dizendo é: quem tem boca pode dizer o que quiser, muitos falarão em meu nome, alguns até dirão que são o próprio Jesus. Abram a palavra de Jesus, comparem com essas vidas, vejam os frutos, vejam as atitudes, vejam como eles vivem, o que eles fazem, e fiquem com aquilo que é bom. A pergunta da palavra de Deus para mim e para você é: como está seu coração? Como está o meu coração? O meu coração tem resistido a Cristo, e porque resiste a Cristo, produz frutos maus?
ou meu coração tem amado a Cristo e por isso produz frutos bons? Você lembra quando no início eu disse que nessa noite eu não faria um discurso moralista, eu não apelaria à sua ética pessoal, mas eu diria a você daquilo que, como consequência, a aceitação a Cristo pode acontecer em sua vida? Irmãos, eu não vou dizer aqui que há pessoas que são boas e por isso conseguem praticar o bem, porque diz a palavra de Deus que não há no homem, desde que pecou contra o Senhor no princípio, disposição para fazer o que é bom. Eu e você, deixados à nossa própria sorte, praticaremos o mal. Veja a criança. Você tem 2 filhos em sua casa e você nunca sentou com eles e disse para os 2: olha, eu quero pedir a vocês que impliquem um com o outro e que, se possível, um puxe o cabelo do outro. E assim, quando você tiver algumas balas e biscoitos, esconda e não dê para o seu irmão. Irmãos, não há pai e mãe que façam uma coisa dessa, mas eles, pequenininhos, já sabem dessas coisas. E quem é pai está aí dizendo, assim como eu sou, é isso mesmo. Irmãos, nós, seres humanos, precisamos experimentar um milagre extraordinário, que é Cristo habitando em vós, para começarmos a desejar fazer aquilo que é bom. Sem Cristo, naturalmente, nós desejaremos fazer aquilo que é mal. Olhe para o mundo. As pessoas têm disposição para serem solidárias. As pessoas têm facilidade em se portar de modo honesto. As pessoas, do modo geral, são gentis no trânsito ou não? A palavra do Senhor está perguntando: como está o coração de vocês? Porque as atitudes que são o fruto só serão boas se a raiz, que é o coração, for boa. Se a árvore for boa, se a plantação for boa. Há um versículo, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 34, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Uma pessoa que entende que o seu tesouro é o dinheiro, é capaz de matar por dinheiro. Uma pessoa que entende que o seu tesouro é a fama, é a influência, ela é capaz de fazer coisas absurdas para chamar a atenção e atrair seguidores, curtidores, multiplicadores do seu conteúdo. Onde está aquilo que para você tem muito valor, é aí em que você colocará o seu coração. A pergunta é: o Evangelho é o maior tesouro da sua vida? Nosso irmão Martinho Lutero, lá no distante século XVI, disse assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho da glória e da graça de Deus. Naquele tempo, Lutero estava dizendo: o verdadeiro tesouro da igreja não são as suas grandes construções. Não. O verdadeiro tesouro da igreja não são os seus clérigos, os seus líderes religiosos, não. O verdadeiro tesouro da igreja, onde o coração de cada cristão deve ser posto, aquilo que justifica a existência da igreja, de onde surge a mensagem da igreja, que justifica o valor da igreja, é o Evangelho, é a mensagem de que só Jesus Cristo salva. Você já avaliou o seu coração para saber se em Cristo ele foi transformado em um coração bom, ou se sem Cristo ele continua tendencioso ao pecado, assim como Jesus fez? Eu quero perguntar a vocês, prezados ouvintes, se vocês têm feito com que a mensagem do Evangelho que pregamos seja o roteiro de vida de vocês. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto, é o que a palavra de Deus nos diz. Os frutos de um coração resistente a Cristo são muitos. Lá no versículo 46, voltando a Lucas capítulo 6, o Senhor pergunta: por que vocês invocam o meu nome? Por que vocês dizem Senhor, Senhor,
mas vocês não fazem o que eu mando. É aquele indivíduo que já conheceu a mensagem de Cristo, mas ele não acredita de verdade nisso. É um ensino que não produziu mudança. Meus irmãos, é a pessoa imprudente, sabe que o Evangelho é bom e é verdadeiro para os outros, para ele não. É aquela pessoa que diz assim: eu admiro aqueles que creem na Bíblia, eu admiro os cristãos, mas isso não é para mim. Vejam o que diz Tiago, capítulo 1, versos 21 a 25. Tiago, capítulo 1, versos 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ouvinte negligente é aquele que é diferente do operoso praticante. Há uma pessoa que ouviu o Evangelho, mas não pratica. Ouviu, mas não traduz a escuta em atitudes. É uma atitude omissa diante do Evangelho. Diante do Evangelho é uma atitude negligente. A palavra do Senhor faz aqui o contraste com o operoso praticante. É aquele que diz: eu creio e quero viver assim. Eu creio em Jesus, Ele é o modelo para a minha vida. Eu hei de segui-lo e servi-lo. Irmãos, há uma pregação de João Batista em Mateus capítulo 3, versos 7 a 10, chocante. Quem o ouvia precisava admitir, ele tinha razão, mas as palavras dele eram muito duras. Mateus capítulo 3, versículo 7. João Batista tem um público grande que o ouve, e ele diz aos muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo às margens do Jordão, ele diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, talvez, se João Batista falasse em nossos dias aquilo que ele falou no Evangelho segundo Mateus, como está aqui descrito, ele seria considerado deselegante, grosseiro, antiético. Na verdade, irmãos, a humanidade encontrou um jeito de negar-se a ouvir a verdade, que é chamar aquele que não é baixo, mas é verdadeiro, de deselegante, de grosseiro, de intolerante. O que João Batista está dizendo: acordem, eu tenho compromisso com Deus e também com vocês. Não dá para vocês virem ao batismo como quem vem apenas se submeter a um ritual, receberem a água sobre vocês e nada mudar na vida de vocês. Que os frutos não sejam frutos encenados, que os frutos não sejam uma coreografia religiosa, mas que os frutos sejam de verdadeiro arrependimento, porque o batismo significa que alguém em Cristo alcançou nova vida, arrependeu-se. Quem ensinou vocês a agirem de modo tão falso, tão mal? Vocês precisam crer de tal modo que pratiquem aquilo que vocês estão admitindo. Irmãos, os frutos de um coração resistente a Cristo são normalmente vistos no caráter. É uma pessoa
que diz crer em Jesus, mas o seu caráter não é reto, a pessoa não é confiável, não é amiga da verdade, o fruto não aparece, e logo, logo as pessoas à sua volta já não têm prazer em conviver com ela. Existe uma planta muito conhecida aqui no continente americano, especialmente na América do Sul e na América Central, que é a helicônia. Quem aqui conhece a helicônia? Normalmente são as mulheres que conhecem. Eu não vi nenhum homem levantando a mão dizendo que conhece a helicônia. Parabéns às mulheres, que normalmente valorizam a beleza, a ornamentação. Sabe o que é a helicônia? É aquela bananeira sem banana. Você lembrou agora de uma planta que é igual a uma bananeira, mas não dá banana? Quem lembrou dela agora? Vocês estão vendo a importância dos frutos? Muita gente agora já sabe do que eu estou falando. Irmãos, a helicônia é uma parente da bananeira. Ela é chamada também de bananeira do mato ou bananeira do brejo. E a razão pela qual todo mundo conhece bananeira, mas quase ninguém conhece a helicônia, é que a bananeira dá frutos. Na verdade, o fruto da helicônia são sementes. E é claro que ela embeleza os lugares em que ela está. Mas, irmãos, a helicônia não transformou a vida de ninguém para melhor. A bananeira já. Porque aí você come o doce da banana, você amassa a banana com cereal matinal. O que mais, irmãos? Você come a banana, você frita a banana, né, Nivaldo? Banana marmelo frita, é isso mesmo, Nivaldo? Tem um pessoal que mora mais para cima no Brasil que gosta da banana da terra. Banana caturra, banana ouro, banana nanica, banana maçã, e já está todo mundo incomodado dizendo, para pastor, porque eu estou ficando com fome. Mas quando eu falo de helicônia, aí fica todo mundo pensando, é aquela flor, aquela planta, né, bonitinha. Irmãos, a importância dos frutos. Um coração resistente a Cristo pode até ter aparência de cristão, usar a Bíblia, frequentar culto, um adesivo com um versículo bíblico no carro, mas o caráter não encanta ninguém. Um coração resistente a Cristo se vê em palavras, e não me diga que palavras não têm valor. Tem valor. Uma palavra sua pode transformar para melhor a vida de alguém. Experimente com sinceridade elogiar pessoas. Experimente fazer isso. Experimente reconhecer o trabalho delas. Não experimente, você já sabe, não experimente diminuir as pessoas com as palavras. Pessoas cujo coração resiste a Cristo costumam ter uma atitude má com as palavras. As palavras humilham, segregam, rebaixam, destroem, desfazem pontes, acabam com pessoas. J.C. Ryle, pregador e escritor bíblico, diz que as palavras são índice do estado do coração. As palavras são o índice do estado do coração. As suas palavras dizem do estado do seu coração. Coração resistente a Cristo se vê em decisões ruins. A atitude se vê nessas decisões ruins. Outro dia estava acompanhando, sem planejar, mas acompanhei a história de um dos compositores de músicas românticas mais populares do Brasil. Ele escreveu algumas músicas que os brasileiros cantam quando pensam no amor da sua vida, mas ele mesmo traiu a esposa, abandonou a esposa, entrou numa briga com a esposa e aquilo virou, irmãos, um contexto de ódio. Se ele acredita tanto no valor do amor e da fidelidade à pessoa amada, por que decidiu maltratar, abandonar, brigar, humilhar e trocar a pessoa por outra? Irmãos, são frutos. Coração resistente a Cristo não persevera em Cristo. Outro dia eu fiquei sabendo de uma live, era uma pessoa com uma mensagem cristã, e ele estava se preparando para iniciar aquela transmissão ao vivo, que nós costumamos chamar de live, mas ele não sabia que já estava ao vivo.
E ele, irmãos, disse umas coisas para a esposa dele, que se eu dissesse para mim eu apanharia. Até que ela não é de bater não, mas eu me puniria muito. Eu não diria aquilo, eu jamais disse aquilo para ela. Mas ele disse. E acontece que já estava ao vivo. Irmãos, ele perdeu muitos seguidores. Bruna está rindo ali porque deve ter visto. Que coisa feia, hein, Bruna? Irmãos, sabe o que é isso? O fruto do coração. O fruto é conforme a plantação. Lembra da história de plantar abóbora e nascer melancia? Isso não é possível. É assim, ó, você planta semente de laranja e vai nascer laranja. Se não for assim, André, eu te aconselho a correr, meu irmão. Você disse, olha, tem uma laranjeira ali, irmão João, dando pepino. Meu irmão, corre. Corre porque a coisa está feia. Você não sabe o que mais esquisito pode acontecer a partir daí. Irmãos, isso é muito sério. Uma pessoa que não vive o que prega. Como alguém já disse, ela pode enganar a muita gente durante muito tempo. Mas ela não vai poder enganar todo mundo durante todo o tempo. Onde está o seu coração? Você que já ouviu falar de Cristo. Você que sabe que Jesus Cristo é o Salvador. Que Ele te dá poder para viver uma vida santa e abandonar o pecado, viver em paz, viver uma vida aprovada por Deus. Você já tem vivido isso de todo o seu coração? Se sim, saiba que são frutos de um coração convertido que você tem esboçado para esse mundo. Jesus pergunta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se vocês chamam Senhor, Senhor, sejam meus servos. Se vocês me chamam Senhor, obedeçam a minha ordem, imitem o meu caráter, alegrem-se em minha pessoa. Aqui está o que o Senhor espera de nós. Mais do que empolgação e aparência, o Senhor espera compromisso. Árvores enraizadas em Cristo, nutridas por Ele. Pessoas que não confiam suas vidas à aparência, ao acaso, à religiosidade, mas a Cristo. E os frutos são frutos de arrependimento. Pelo texto bíblico, irmãos, é muito claro que Jesus está falando de arrependimento. Não se colhem figos de espinheiros. Se você ainda não se arrependeu de ser um espinheiro, arrependa-se e produza figos. Fruto da fidelidade. Fidelidade como fé, confiança em Deus. Uma vida de dependência dEle ou nele. Fidelidade. Os frutos das boas obras. Uma árvore boa produzirá amor, produzirá bondade, produzirá mansidão, produzirá verdade, produzirá misericórdia. Meus irmãos, o fruto da comunhão, uma árvore boa, desejará comunhão com Deus, viver em união com Deus, pela aceitação a Jesus Cristo, e em comunhão com o próximo, com o outro. Um coração bom é o coração que produz o fruto da esperança, é alguém que olha à sua volta e vê que as coisas não estão fáceis, que o mundo não está bom, mas ele crê em Deus que o dirige e crê na esperança eterna que há no Senhor Jesus Cristo. O fruto do Espírito que selou aquele que verdadeiramente arrependido da velha vida creu em Jesus e a Ele se entregou. Veja o que diz Tiago capítulo 3, versos 11 e 12. Tiago 3, versos 11 e 12. A pergunta é: pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A pergunta é: vocês já viram um pé de figo produzir azeitona? Uma videira, um pé de uva produzir figos? Vocês já viram do meio do mar, onde há água salgada,
brota água doce. Vocês já viram num rio brotando uma fonte de água salgada? A palavra do Senhor diz assim, versículo 10, Tiago 3,10: é errado de uma boca proceder bênção e maldição. A exortação da palavra de Deus é: meus irmãos, não é conveniente, não é aceitável, não é correto que estas coisas sejam assim. O fruto na vida de alguém que é selada, marcada, identificada, tomada, possuída pelo Espírito de Deus. Uma vida cheia do Espírito de Deus produz o fruto do Espírito. Leia comigo Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Aqui nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: mas o fruto do Espírito é. Você sabe por quê o versículo começa com essa conjunção adversativa, mas? Ao contrário, é porque antes a palavra de Deus apresentou as obras da carne. Aí diz assim: mas quem não é mais servo da carne, quem creu em Jesus e por isso recebeu o Espírito de Jesus e por isso é servo de Jesus, produz um fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há quem possa atentar contra estas coisas não há lei. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo: os frutos de um coração convertido a Cristo são frutos bons. Não pode um coração rebelado contra Cristo, resistente a Cristo, que não se dobra ao senhorio de Cristo, produzir bons frutos. Quando você vê alguém praticando mal, odiando, rasgando a Bíblia, vivendo, pisando fundo na maldade desse mundo, na vida vã desse mundo, saiba que nesse coração não há Cristo. É um campo missionário, precisa ainda de Cristo. Mas quando você vier a conhecer alguém que persevera em amar a Cristo e ao seu semelhante, obedecer o santo evangelho, viver em comunhão com Deus e com os seus irmãos, em meio às lutas continuar esperando em Deus, existe aí um coração que já foi alcançado por Cristo. Que atitude vocês tomarão diante do evangelho? Ao saber que Deus nos viu em nosso pecado, e Ele veio a esse mundo na pessoa real e histórica de Jesus de Nazaré, veio porque nos amou, veio porque quis nos apresentar nova vida, porque quis pagar por nossa vida com seu próprio sangue, cumprindo a lei de Deus, Deus que foi ofendido pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ao saber de Jesus, e ao saber que crendo nele você será salvo imediatamente, qual é a sua atitude? Você resistirá a Cristo ou você crerá em Cristo, convertendo-se a Ele nessa noite? A minha oração é que ao ouvir a doce voz do Senhor Jesus, você possa então deixar o pecado e pelo poder de Jesus encontrar nova vida. Que a sua atitude diante do evangelho seja a atitude de alguém cujo coração já é dominado por aquele que é o centro do evangelho, Jesus Cristo.
Que lindo hino, hein, irmãos? Esse hino diz que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. Entenda que todo o ensino da palavra de Deus, até mesmo aquele que te incomoda, aquele que me confronta, demonstra o zelo de Deus por sua vida. Demonstra que Jesus te ama tanto, que Ele deseja que você viva segundo a vontade dEle. Eu quero orar com você nessa hora. Vamos ficar em pé? Quero pedir ao Senhor que dê a mim e a você, pelo seu Espírito, como Ele promete, poder, para que as nossas atitudes sejam coerentes, compatíveis com o Evangelho. Meu irmão, se você tem tomado uma atitude que não agrada a Deus, e entende que precisa abandonar, peça a Deus agora que te dê graça, poder para abandonar. Prove e veja que o Senhor é bom. Naquilo que você pensa, nas decisões, nas suas palavras, peça a Deus que te dê a capacidade pelo Espírito Santo de produzir em tudo isso bons frutos, atitudes de um coração que já recebeu a Cristo, já se entregou a Cristo de todo o coração. E eu quero também orar nesse momento por nossa irmã Marília e pelo Frederico. Em breve o Frederico deve nascer, não é isso, Marília? Dia 18? Dia 18. E ver a Marília com essa melancia aí na barriga é maravilhoso, Marília. Deus abençoe o Frederico, Deus te abençoe ao nosso irmão Carlos. Maria Tereza, orem também por essa vida, é tia do irmão Jairo, está hospitalizada, não é isso, Jairo? Precisa muito das nossas orações. Nelson Gama, Leninha, que é a cunhada da nossa irmã Vaninha, está melhor, não é isso, Vaninha? E também a Fátima e a Laura, pedidos que o nosso irmão Marcelo Daldegan tem feito. A Laura é a mãe do nosso irmão Marcelo. Vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos, porque temos tido desde que aqui chegamos a oportunidade de exaltar o Senhor, de glorificar o teu nome, e para isso fomos criados pelo Senhor. Mas temos tido a oportunidade de receber o ensino, a instrução, a correção, o encorajamento do Senhor. E como nós somos gratos ao Senhor por teu cuidado, como a tua palavra, Senhor, tem nos tratado,
por isso nós rendemos graças ao Senhor. Permita-nos, ó Pai, viver uma semana em que as nossas atitudes comprovem que em nosso coração já existe um Senhor que é Jesus Cristo. Que não seja o pecado, que não seja o materialismo, que não seja o engano, que não seja a soberba, que seja o Senhor, o tesouro do nosso coração, e que esse mundo veja as boas obras que praticamos como consequência do senhorio de Cristo em nosso viver. Ó Deus, nos ajude a ser uma igreja santa, autêntica, uma igreja que representa com fidelidade o Senhor. Livra-nos, ó Pai, de nos acostumarmos com as santas verdades do Evangelho e deixarmos de praticar tais verdades. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a irmã Marília e o Frederico, também a nossa irmã Eva, a mãe da nossa irmã Dâmaris, a dona Esmeraldina. Nós oramos pela Fátima, pela irmã Laura, pelo Nelson. Apresentamos diante do Senhor a vida da Leninha e da Maria Tereza. Ó Pai, seja com essas vidas. Nós apresentamos ao Senhor, crendo no Teu cuidado. Dá ao Teu povo aqui reunido, Senhor, uma semana de paz na Tua presença. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Mas também pedimos-Te que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Pode assentar.